Olá, olá, queridos alunos e alunas da Mediação Tecnológica Rondônia. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha nossa daqui da nossa Mediação Tecnológica, do nosso primeiro ano. E hoje a gente continua a nossa perspectiva de conhecer os teóricos da sociologia, né? Na aula passada a gente trabalhou um pouco dos indivíduos, né, e a sociedade. A gente falou de alguns teóricos clássicos, que a gente chama de clássicos na sociologia. E hoje a gente vai conhecer agora, a gente vai começar a conhecer cada um deles. Quem são, onde nasceram, onde morreram, as suas principais ideias, teorias. Então hoje a gente começa esse ciclo, que vão ser 4 aulas em que nós vamos conhecer cada um dos teóricos que foi responsável pela sistematização e pela transformação da sociologia em uma ciência, né? Para que ela pudesse ter respeitabilidade. Muito bem, então vamos aqui para o nosso slide e a gente vai ver a agenda da nossa aula de hoje. Vamos lá prestar atenção. Galerinha, hoje a nossa aula vai falar sobre as principais teorias sociológicas, parte 1, e hoje especificamente nós falaremos do teórico conhecido dentro das ciências sociais, né? Quando eu falo assim, quer dizer, ele é conhecido não só na sociologia, mas em todas as áreas das humanidades, que é o Augusto Comte. E hoje a gente vai falar dele, das suas teorias, das suas principais ideias e por que ele é tão importante para a sociologia, por que ele tem um peso tão grande e por que veio primeiro. A gente poderia ter começado com Marx, com Weber, com Durkheim, mas por que a gente começou com Augusto Comte? Por que será? Então, gente, vamos falar primeiramente dos antecedentes históricos, né? Como surgiu uma das principais teorias da ciência moderna e que teve um peso muito grande para a construção de quase todas as ciências que a gente conhece. Então a gente tem o positivismo. E por que o positivismo está ligado à figura do Augusto Comte? Mas primeiro vamos aqui entender historicamente, né, o contexto europeu e o nascimento do positivismo. Bom, gente, no início do século XIX, a Europa ela vivia um momento de transição para um período que a gente chama de modernidade, né? E aí a gente tem, então, uma configuração de uma sociedade que busca a urbanização e a industrialização. Esse é o contexto, tá, gente? Que surgiu aí essa linha teórica, metodológica, essa linha de pensamento chamada positivismo. E aqui a gente tem também algumas questões importantes que eu trouxe aqui da professora Jennifer para falar sobre esse momento histórico, esses antecedentes, né? Então havia sim um contexto histórico, político, social e econômico para o surgimento da sociologia, né? Aí vem aqui, o que é a sociologia? Relembrando o que a gente falou nas aulas anteriores. É o estudo da sociedade, dos grupos, das instituições e das relações sociais. E quando, onde e por quê? Surgiu quando? Século XIX. Onde? França e Alemanha, né, principalmente. E por quê? Porque foi fruto desse período chamado modernidade. 2 aspectos importantes aí para a gente pensar na sociedade moderna. O primeiro era o desenvolvimento de uma sociedade burguesa e a consolidação desses valores burgueses na economia, na sociedade, nas religiões, né? E assim surgiu e criou-se o Estado burguês, ou seja, isso traria totalmente uma mudança, uma nova configuração social, né? Um sistema societal que estava ali em decadência, que era o feudalismo, né? Estava naquele momento em decadência, surgiu então a burguesia como uma alternativa para aquele antigo regime, tá? E aí a outra questão, a questão 2 de tudo isso, é a consolidação do capitalismo. O capitalismo então toma o lugar do feudalismo, né? Nesse período aí que é marcado por revoluções, conflitos, contradições, desigualdades, né? Colonização, tudo isso acontece aqui nesse
período do século XIX, né? Mais precisamente século XIX, mas essas sementes já estavam sendo plantadas antes, tá, gente? Não, século XIX é aí o estopim de muita coisa, mas as revoluções, a colonização e vários outros aspectos já estavam acontecendo antes, tá? Tanto que, olha só aqui, ó, no século XVII, havia já uma burguesia em ascensão. Essa classe não surgiu do nada, tá? Ela começou dos pequenos comerciantes, né? E aí foi tornando-se cada vez mais poderosa, trazendo então o mundo, não só a Europa enquanto continente, mas todo mundo acabou trazendo esses valores europeus para outros continentes, como a gente pode ter o exemplo do continente sul-americano, que na época da colonização trouxe muitos dos seus valores, inclusive a religião cristã e tantas outras coisas que vieram da Europa como algo assim mais moderno possível, tá? Houve também nessa época a formação de uma produção diferenciada, né? A produção manufatureira, ou seja, a mudança do modo de produção já começava ali no século XVII. Começava-se também o aumento dos lucros, porque a mercadoria estava sendo construída, estava sendo fabricada de uma forma mais rápida. E essa rapidez levava, assim, a um lucro maior. Outra questão também é o desenvolvimento e investimento na tecnologia. Para quê, gente? Para que pudesse produzir mais em menos tempo. Isso sim foi um grande, digamos assim, um avanço para o capitalismo, né? Foi a mudança no modo de produção. E aí a gente tem as características básicas, né, da sociedade burguesa, que nós temos aí a valorização do trabalho. O trabalho entra como um elemento importantíssimo para a sociedade, para a mentalidade da burguesia. E aí a gente tem três aspectos aqui, ó: o trabalho igual à produção de riqueza, ou seja, o trabalho voltado para uma visão econômica. A ideologia seria a legitimidade frente à realeza, ou então tirar a realeza da realeza, essa importância, trazendo a importância para a sociedade burguesa. E a valorização da religião, né? Mas aí não era mais o catolicismo em si, mas traria aí uma outra forma de crença, né? Que não deixava de ser cristã, mas era diferente, que era o protestantismo. Então, o protestantismo dava importância ao trabalho, ao lucro e à riqueza naquele momento. Então, era uma outra forma de pensar. Continuando aqui ainda sobre esse aspecto, gente, só para trazer aqui mais algumas informações para vocês, a gente tem o século XVIII, passamos um século a mais e a gente tem novas mudanças e mudanças significativas. Primeiro, a gente tem a Revolução Industrial, né, com a mudança na produção das máquinas, no uso das máquinas a vapor nas indústrias. O trabalho assalariado surge então como uma forma de acumulação do capital. A mão de obra feminina e infantil entra aí também para a acumulação de capital e para atender às demandas dos burgueses. Mas tem aí também o outro lado, né? Tudo que tem um lado aparentemente bom tem um outro lado ruim. Tivemos a expropriação do camponês, ou seja, a política dos cercamentos, o crescimento do proletariado e da pobreza nas cidades, a intensa urbanização, e aí a gente tem o nascimento do movimento operário, através do ludismo, cartismo, né? E esse movimento, então, começa a busca por direitos, a busca por diminuir essas injustiças sociais através do trabalho, tá? É ali que surgem, então, alguns movimentos que buscam essa mudança. Aí abaixo nós temos a Revolução Francesa, não menos importante, né? A Revolução Francesa altera toda a questão do quadro político mundial e acaba servindo de referência para outras revoluções, não só burguesas, mas também socialistas. E aí um dado importante é que essa revolução, ela acelera ainda mais o pensamento sistemático sobre o mundo social moderno. Há também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, um Estado laico, a defesa
desse Estado laico, o fim da autoridade católica, né, essa divisão entre Estado e Igreja, a divisão dos poderes que a gente conhece hoje, surgiram lá, gente, no século XVIII, legislativo, executivo e judiciário. Mas, antes de acabar essa parte histórica, a gente ainda tem um outro evento que é muito importante, que é o advento do Iluminismo. O Iluminismo é um movimento do pensamento filosófico, que traz uma nova forma de ver as sociedades, a valorização da ciência, né? Um olhar que rompe com os paradigmas anteriores religiosos, que viam, né, somente a questão assim negativa do homem, do pecado, da condenação, do inferno. E aí o Iluminismo traz essa outra forma de ver, de valorizar o ser humano, tanto que dentro do Iluminismo a gente tem o humanismo, né, que vai valorizar mais e mais o ser humano. Então, dentro do Iluminismo também a gente tem a valorização da liberdade, o surgimento do liberalismo, da razão, do antropocentrismo, né, que é a valorização do homem enquanto centro de tudo, né? E aí nomes como Montesquieu, David Hume, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith e Immanuel Kant surgem nesse cenário, né? Um cenário que vai valorizar mais esses pensadores. E aí, galera, o que acontece então? Apesar dessas reformas econômicas no campo das ideias, né? O Iluminismo ele ainda não era hegemônico e a Igreja continuava detendo um imenso poder em definir o entendimento dos homens sobre o mundo. Tem uma coisa que a gente precisa destacar, pessoal, é que numa revolução ou numa mudança social, as coisas não acontecem rapidamente. O importante que vocês precisam ver é que dentro desse quadro histórico que eu mostrei para vocês, as mudanças elas vão acontecendo gradativamente. Isso não quer dizer que a Igreja Católica perdeu totalmente o seu poder das revoluções do século XVIII para cá, ou até mesmo com o protestantismo, que rachou a Igreja em alguns aspectos. Não é isso, né? Na verdade, são movimentos um pouco, se a gente for olhar, assim, até um pouco lentos, porque passa-se de um século para o outro, né? Não é uma coisa assim do dia para a noite. Então, as mudanças, elas ocorrem gradativamente, tanto que hoje, até hoje, a Igreja Católica tem um peso muito grande, né? É só você observar ali a importância que o Vaticano tem para o mundo, né? A Igreja Católica ainda é uma das igrejas mais ricas do mundo, é uma das igrejas que ainda tem os maiores quilômetros de terras no mundo. Então, ainda tem hospitais que têm um grande peso, né? Assim, peso positivo, né? Várias instituições que trabalham com caridade ligadas às igrejas católicas. Então a gente tem que ver que as mudanças também não tiram, de certa forma, a importância das instituições. Só que naquele momento a Igreja Católica, se fosse para uma mudança burguesa, ela não poderia estar mais onde ela estava, no sentido de ter a hegemonia desse poder. Então era um momento que precisava de rompimento. Não que iria destruir a igreja, mas queria colocar ela em outro patamar, em um outro lugar, né? Então é importante a gente perceber isso, tá certo? Então, voltando aqui para o nosso quadro, a gente continua analisando esse tema, né? Comte, agora a gente vai para o Comte. Quem é o Comte, né? Nesse meio todo, Comte surgiu aí como um pensador e ele estava convencido de que era necessária uma reforma não só na igreja e na produção, mas também que houvesse uma reforma intelectual dos homens, ou seja, uma mudança de pensamento. Ou seja, imagine uma sociedade que passa por tudo o que se passou ali na Europa entre o século XVIII e o século XIX, não iria mudar o pensamento? Claro que sim, né? E para o Comte, essa mudança teria que ser capaz de imputar uma nova forma de pensar, condizente com o que ele chama de progresso científico. Há críticas e controvérsias sobre isso, tá? Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Só vamos mostrar a teoria dele nesse momento, tá? Então, essa nova forma de pensar, Comte chamou o nome de positivismo. Tá aqui um nome bem grande aqui, ó. Essa nova forma de pensar, gente, seria uma forma munida da razão, né? Da razão pura.
em busca de um afastamento das crenças, e tudo que fosse produzido desde então seria em nome da ciência, né? A ciência seria o ápice de qualquer coisa. Então, gente, nesse sentido, eu apresento o Comte para vocês. O Comte é um dos principais nomes da construção da sociologia como ciência, e ele trouxe o peso, né, desses métodos científicos para a sociologia, porque a gente tinha um positivismo em outras ciências, mas na sociologia isso ainda não estava muito claro. E ele traz isso de uma maneira que, claro, ele é muito criticado posteriormente, mas de uma maneira assim, às vezes até severa demais. Então, o conceito de sociedade, né, como o Comte diz, só pode ser alcançado através da investigação científica. E ele dá esse caráter científico para a sociologia, né? Então, a ciência ela pode ser usada para construir um mundo melhor, né? Segundo ele, tinha um pensamento otimista da sociedade, né? Então, ele trabalhou a questão do método, né? Um estudo, um método científico para pensar a sociedade, né? Porque muita gente escrevia sobre sociedade, desde Platão, Aristóteles, outros pensadores antigos, mas ainda não tinha chegado ao caráter científico, de usar as teorias científicas para explicar a sociedade. E é aí que o Comte entra. Então vamos conhecer mais sobre ele? Muito bem, galerinha, preste atenção aqui, ó. O Comte, ele viveu entre 1798 e 1857, né? Aí dá para identificar ali que ele nasceu do século XVIII e morreu no século XIX, né? Ele nasceu na França, tá? Filósofo francês, considerado como o pai do positivismo. Então, quando vocês ouvirem falar sobre a sociologia e o positivismo, com certeza vocês irão se reportar a este nome aqui, Augusto Comte, tá? A importância do Comte deu-se, sobretudo, na criação de uma corrente filosófica do positivismo que alcançou uma relevância mundial, tá? Então aí ele foi conseguindo alcançar essa importância. Bom, gente, o positivismo, então, explicando melhor essa corrente, ela é uma corrente filosófica, como eu disse para vocês, que surgiu lá no século XIX. Mas que corrente é essa? Ela é muito fácil de entender ou é difícil? O que vocês acham, hein, galera? Bom, o que eu posso dizer para vocês é que nada é tão difícil que a gente não consiga aprender, mas também não é tão fácil que você não precisa estudar. Sacou o negócio? Então você precisa estudar, não é que é impossível de entender, mas você também precisa ter um pouco de interesse, né? Bom, Augusto Comte, ele tem uma influência em várias áreas, né, do conhecimento, porque ele propõe aí uma sociedade que ele chama de uma sociedade perfeita, né? Uma sociedade onde a gente tem um progresso, né? Ele fala que essa sociedade só chega no progresso perfeito a partir da ciência. Então, para ele, a ciência é o único conhecimento válido e aceito, tá? Então a crítica para ele é sempre em cima de outros meios de explicação que não seja a ciência, né? Ou seja, ele dá uma criticada aí na religião, tá? Então já fiquem cientes disso. Muito bem. Então, o positivismo, ele defende que o princípio da ciência é o único caminho para o progresso da sociedade. Por que estava acontecendo isso, pessoal? Porque estava todo mundo empolgadão com as descobertas científicas. A gente tem lá o Charles Darwin no século XIX, com a teoria das espécies. A gente tem o progresso de várias áreas científicas. E estava todo mundo empolgadão, tipo, cara, a ciência realmente responde às nossas dúvidas. Porque até o momento era muita especulação, né? Porque a filosofia ela é especulativa e tal. Mas a ciência mostrava métodos e caminhos e mostravam formas de entender o mundo, porque nem tudo tinha resposta,
né? Tanto que as próprias religiões não tinham resposta para tudo, todos os fenômenos que aconteciam na natureza, todos os fenômenos que aconteciam na sociedade. Então, aí a ciência chegou para dar essas respostas. Então, a galera os cientistas estavam muito empolgados com isso, estavam pensando assim, cara, realmente a ciência é o único caminho para a gente ver uma sociedade num progresso. É um discurso muito interessante, mas também foi um discurso perigoso, porque essa ideia de desenvolvimento da ciência, de uma maneira assim generalizada, trouxe a ideia de hierarquias, ou seja, numa sociedade europeia, onde a ciência já dava aquele ar da sua superioridade, desprezava os outros mundos, né? Isso a gente está falando o quê? Da América, da Ásia, da África. Então, para eles, a sociedade mais evoluída era a europeia. Então, eles utilizaram esse discurso também para massacrar outros povos. Por isso que eu falei para vocês que as teorias positivistas foram muito elogiadas no início, muito interessante. Só que depois elas foram duramente criticadas porque os discursos que viam embutido naquela ideia de evolução, de progresso, elas serviram para massacrar os povos originários, por exemplo, né? Então, muita gente morreu por esse discurso. Tem muita gente que fala, mas discurso não mata, são só palavras. Claro que sim, porque senão milhares e milhares de indígenas não tinham desaparecido a partir dessa mentalidade de que quem era superior era quem era cientista, quem acreditava na ciência ou quem era cristão, pelo menos. Então, todo mundo que não era cristão, que não era europeu, que não era cientista, que morava nas Américas ou na África ou na Ásia, era inferior. Por isso o discurso é muito perigoso. Por isso a gente tem que olhar com muito cuidado todas as teorias, né? Então, assim, voltando aqui para o quadro, você vai ver que essa ideia que o Augusto Conte defende, ela foi amplamente defendida por quase todos os cientistas, tá? Então, o que ele faz? Voltando aqui um pouco, mais expressar um pouquinho da ideia do que ele pensava no momento. Ele defendia a ciência e os seus métodos, né, nas análises dos fenômenos sociais. Estava errado? Não estava. Até aí tudo bem, porque para você trabalhar a ciência, você precisa trabalhar com métodos, né? O positivismo foi além disso. Aí é que tá. O positivismo foi além da ciência, ela praticamente se transformou numa religião. Olha só que coisa interessante. O Augusto Conte, que era contra a religião, queria transformar o positivismo em uma religião. Então, assim, olha que coisa interessante, né? Coisa louca. Então, o positivismo, ele influenciou muito em construções que trouxeram mais à frente, né, uma identidade nacional, como, por exemplo, no Brasil. O positivismo teve uma grande aceitação pelos pensadores brasileiros, que está embutida em alguns símbolos nossos que vocês talvez nem imaginem. Mas eu acho que por essa palavra vocês já devem imaginar. O lema positivismo, que era um lema republicano, utilizava essa palavra que tem um grande peso na nossa ideia patriota, que é ordem e progresso. Conseguiram imaginar, então, qual é o símbolo brasileiro que tem uma influência positivista? Acertou quem falou a bandeira do Brasil. Exatamente. A bandeira do Brasil, ela é um símbolo que traz as influências do positivismo, né? Na verdade, essa frase em ordem e progresso, ela é maior, tá? Ela não é daquele tamanho, não. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Tá em francês aqui, l'amour pour principe, l'ordre pour base e le progrès pour but. Não sei se é assim que lê, porque eu não sei ler em francês. Mas em português é isso aqui, ó. Então, essas ideias, elas ficaram muito, muito, muito marcadas na nossa cultura brasileira. Inclusive na nossa forma de organização da sociedade e até mesmo nos preconceitos, né? Porque se a gente está falando de progresso, a gente está falando que existe um atraso, né? E essas ideias, naquele momento no Brasil, eram ideias de que somente, né, o Sudeste era desenvolvido, Rio de Janeiro, São Paulo, que já existiam naquela época,
Brasília, então, veio depois, né? Mas então, quer dizer, a Amazônia era o atraso, os indígenas eram o atraso, os ribeirinhos eram o atraso. Percebem como o discurso traz também embutido os preconceitos? Por isso que eu chamo a atenção de vocês. Prestem atenção nos discursos. Prestem atenção, porque não é só a bandeira do Brasil, que é uma bandeira muito bonita, que está falando do positivismo, mas e sim os pensamentos que acompanham isso, que vão se transformando cada vez mais nos preconceitos, né? Bom, para Augusto Comte, continuando esse babado aí, a sociologia para ele era uma física social. Olha que louco! Será que eu perguntar para a professora de física o que é física social, ela vai entender? Não sei, né? Mas a gente pode perguntar para ela depois. Ao estudar a sociedade, o Comte, ele disse que nós teríamos que passar, né, nós cientistas, por processos e estruturas, né? E ele propunha, então, uma reforma prática das instituições, né? Então, para ele, todas as instituições deveriam ter um sociólogo para pensar e para elevar, né, essa instituição para uma instituição perfeita, um pensamento perfeito, né? Então, para ele, a evolução do conhecimento seria, então, tratar as ciências sociais, a sociologia, como uma física social. Então, aproximar cada vez mais a sociologia de uma ciência exata, poderíamos dizer assim. Por quê? Porque ele achava que só assim as pessoas iriam valorizar mais a sociologia, fazer com que as pessoas pensassem, por exemplo, a sociologia mais próxima à matemática, por exemplo, a física, a química, a biologia, para poder as pessoas darem valor. Faz sentido, né, gente? Porque quando a gente vê, as pessoas têm mais preocupação com essas disciplinas do que com a sociologia e com a filosofia. Então, de certa forma, o Comte também não estava tão errado. E aí ele acreditava na evolução, né? Olha o evolucionismo aqui, hein? Século XIX, Charles Darwin, entenderam aí o babado? O evolucionismo também trouxe as suas contribuições para o pensamento do positivismo. Gente, era tudo a mesma época. Então você estava vendo toda essa ebulição de descobrimentos, de conhecimento. E aí Comte acreditava que a humanidade deveria percorrer pelo menos 3 estágios para chegar na evolução do conhecimento. E aí ele chama de três estágios, que é o estágio teológico, o metafísico e o positivo. O positivo seria assim, maravilhoso, tudo de bom, era o perfeito. E agora a gente vai conhecer cada um deles. Vamos começar então com o estágio teológico. O estágio teológico para o Comte é o estágio onde as pessoas criam totalmente nas entidades sobrenaturais, né? E seria assim como se fosse ali aquela ideia dos deuses gregos ali, né? Que tudo que acontecia na natureza e na sociedade tinha interferência dos deuses. Então, com isso também, a própria responsabilidade por qualquer coisa que acontecesse não era dos seres humanos, eram dos deuses. Então, isso tirava a autonomia do ser humano, tirava também a sua responsabilidade. Então, nesse caso, ele condenava o estágio teológico, porque não dava ao homem, ao ser humano, né? Eu gosto de falar a palavra ser humano, não dava ao ser humano a capacidade de interferir ou de mudar a realidade, porque quem mandava eram os deuses, né? O segundo estágio ele chamava de metafísico, já era um estágio um pouco mais avançado, quando acontecia que essas crenças no sobrenatural começam a ser substituídas pelas ideias e pelas ideias racionalizadas. Aí seria um momento aí da filosofia, né? Tá aqui errado. Da filosofia. Então é um momento já de um pouco mais de caminhar, né? Já caminhou um pouco para um estágio melhor, mas ainda não era o ideal. Aí ele chega então no estágio que ele chama de positivo. Aí chega onde o Comte acredita que é o estágio ideal. O estágio ideal para ele corresponde à intensa
industrialização, a valorização total da ciência, na qual ele invoca leis com base na observação empírica e na comparação e também na experiência. Esse último aqui, que eu quero conversar um pouco com vocês, é exatamente as bases do século XIX para a gente chama de empirismo, né? Que seria o quê? Quando a sociedade, a comunidade científica começa a dar importância à experiência. Por quê? Porque os filósofos, eles ficavam muito naquele mundo das ideias, sabe? A verdade, Deus, o homem, a justiça, né? E aí, quando começa essa virada do século, e aí começam aquelas viagens de exploração, né, geográfica, aí vem os antropólogos, aí vem os biólogos, que começam a ir para as Américas trazer as experiências, né? Quando a gente vê as navegações, aí o processo de construção das embarcações, a evolução, aí os instrumentos melhoram, as ferramentas, e eles começam a ir para mais longe. Quando eles chegam nesses outros lugares que a gente chama de América, Ásia, África, eles encontram coisas inéditas que eles não sabiam que existiam, né? E aí começa-se a comunidade científica a valorizar essa experiência, que é a experiência que a gente chama, né, no trabalho, quando a gente está atuando como cientista, pesquisador, que a gente chama de trabalho de campo. Trabalho de campo é nada mais, nada menos que eu pegar meus instrumentos científicos, seja eu biólogo, sociólogo, antropólogo, enfim, físico, matemático, e eu vou a campo. Para quê? Para colher dados. E para que servem esses dados, professora? Para depois eu transformar eles em informação e conhecimento. Então, no século XIX, isso começa a ficar mais evidente, isso começa a ficar mais forte. E aí, a valorização da ciência se dá nessa experiência, né? Esse empírico, esse movimento do empirismo, que aí as pessoas, os cientistas começam a observar melhor, né? Observar como é que cai o fruto da árvore, qual é o movimento, a velocidade, por que tudo tem a tendência a cair. Aí vem as teorias, né? Das teorias a gente vai para os testes, e dos testes a gente vai para as respostas, as hipóteses. Então, gente, esse é um movimento que aconteceu no século XIX e que ele invade todos os campos do saber. E as ciências sociais não fica de fora, né? Não é diferente. Então, a gente tem esse movimento que traz esses resultados. E o Conte trouxe isso como um princípio de evolução, né? Tipo assim, agora que a gente descobriu que pela experiência existe o progresso e existe o atrasado, porque ainda essa mentalidade preconceituosa era muito forte no meio científico, então a gente vai fazer o quê? Construir uma ideia de uma sociedade superior, de uma sociedade ideal, né? Ideal, ideia. E aí você vem então com esse estágio que ele chama de estágio positivo, que é o estágio onde tudo isso fica mais evidente, né? É um plano digamos assim, um plano de poder. Claro que isso tem movimento político, né? Isso tem movimentos muito fortes de poder, de dominação de outras etnias, de outros povos. E lá na frente, lá no final do século XX, século XXI, começa-se um movimento contrário, que é um movimento de crítica a esses pensamentos, porque surgiu o racismo, surgiu a perseguição aos povos originários, surgiu a destruição da natureza, surgiu a eugenia, que tudo isso a gente vai falar durante as nossas aulas, tá? Então, voltando aqui para o nosso slide, gente, era isso que o Conte estava procurando. Ele queria uma sociedade que fosse perfeita, e o perfeito para ele era isso, ó, o estágio positivo. Uma curiosidade que eu queria deixar aqui para o final da nossa aula é que, no final, o Conte ele ficou um pouco assim piradinho, tá? No final, ele estava tão assim interessado, né? Ele estava tão achando que o positivismo seria o ápice, né, do desenvolvimento da sociedade, que ele inaugurou até uma igreja, tá? Existe uma igreja positivista, sabia, gente? Igreja positivista. Sabe onde está essa igreja?
no Rio de Janeiro. Olha só que interessante. Nós temos uma igreja histórica no Rio de Janeiro. Eu cheguei a conhecer essa igreja, mas não entrei porque na época estava de reforma. Estavam fazendo uma restauração do prédio e eu não entrei, mas eu passei na frente e vi. Então, assim, olha só que controvérsia, né? Ele fala de uma crítica religiosa, mas ele acaba levando o positivismo quase para uma crença, né? Uma coisa assim do outro mundo. Então, assim, essa é a questão das teorias, gente. A gente tem que aprender as teorias, a gente tem que entender a importância delas para aquele tempo histórico, tá? Mas também a gente tem que saber que não é perfeito. Então, assim, o positivismo foi importante para uma época, mas também trouxe coisas ruins. Então, aí a gente vai ver também o positivismo, a gente vai ver lá do marxismo, a gente vai ver lá do o empirismo. Todas elas são correntes que são importantes para o seu tempo, mas também têm os seus problemas, assim como a gente viu agora no positivismo, ok? Então é isso, gente. Bom, essas são as referências da nossa aula de hoje. Vocês viram aí que tem muito pano para manga, né? Eu tava aqui dando aula para vocês, lembrando de várias outras coisas que eu poderia falar sobre esse assunto, porque o positivismo, quando a gente vai adentrar, são muitas informações, muitos detalhes que vão ter que remontar uma história específica, muitos personagens, né, que são cientistas. Se vocês tiverem interesse, quiserem assistir um filme que eu acho bem interessante, que é a da Marie Curie, que é uma cientista na área de física. Ela ganhou 2 prêmios Nobel, né, na área de física, e é uma mulher à frente do seu tempo, é uma cientista daquela raiz, né, que vai lá, experimento, e ela trabalhou com a questão, acho que é da radiação, se eu não me engano, e ela trouxe inovações científicas que nos ajudaram e nos ajudam até hoje, como a máquina de radiografia, né, de tirar a radiografia lá. Então a Marie Curie tem esse peso. Vocês quiserem dar uma googada aí, joga o nome dela no Google, que vocês podem ter informações sobre ela. E é bom porque vocês assistindo o filme, vocês vão entender um pouco do que eu disse, né? O experimento. Então a Marie Curie, ela constrói toda a teoria dela, mas ela faz vários experimentos, vai errar algumas vezes, vai acertar até ela chegar no resultado que ela quer. Então, gente, assistam porque vale a pena, tá bom? Então, a gente encerra a nossa aula por aqui e daqui a pouquinho a gente volta para fazer a revisão de conteúdo e a correção da atividade, tá bom? Já já a gente se encontra.